Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de abril e de maio. Este ano eu tô fazendo um vídeo de leituras assim do mês, que na verdade é bimestral, porque ultimamente não tenho tido tanto tempo de ler assim, e as minhas leituras estão sendo uma delícia, mas estão um pouco mais lentas, digamos assim. Então, eu resolvi que eu vou fazer esse tipo de vídeo, pelo menos por enquanto, a cada 2 meses. Bom, em abril eu finalizei, finalmente, A Casa dos Espíritos e já postei uma resenha sobre esse livro aqui no canal. E essa resenha tá bem legal e os comentários que eu recebi também estão bem legais. Então eu saí desse vídeo muito feliz, porque eu já sei que, além do filme desse livro que eu queria já assistir, que tem um elenco bem famoso e tal, a série parece que está, então, muito boa, e eu quero muito assistir. E então, assim, quem sabe agora no mês de junho, eu faço isso, né, dar já aquela espaçadinha entre o livro e as produções audiovisuais. Então vamos ver. Eu gostei bastante desse livro aqui, e é aquele livro que fica com a gente, então, mesmo depois de ter terminado, eu ainda penso sobre ele, assim, no dia a dia, até porque como é um livro latino-americano, né, a gente, tem muitas conexões também, né, nós somos do Brasil, mas nós temos muita conexão com essa história aqui e tudo mais. Bom, aí depois da Casa dos Espíritos, na verdade, durante essa leitura, eu já tinha começado A Rainha Domada, da Philippa Gregory. A Philippa Gregory, quem assistiu ao último vídeo desse canal em que eu mostro a minha estante ali de outro escritório, é é uma das minhas escritoras preferidas. Eu pego os livros dela já sabendo que eu vou amar. E é claro que com A Rainha Domada não foi diferente, esse livro aqui é muito bom, e vai falar então, vai ter a perspectiva da última esposa do Henrique VIII, que é a Catarina Parr. E esse livro aqui é muito bom. Cada livro dessa série das esposas do Henrique VIII e dos filhos, né, tem um foco diferente, já que são pessoas diferentes. A história narrada em primeira pessoa é um exercício de imaginação e ficção dentro do que nós temos como história, né, foram os fatos e a realidade naquela época. A Philippa Gregory, ela alimenta esses pontos históricos com ficção, com a própria imaginação, e então, assim, a personalidade das pessoas que estão narrando, das pessoas em volta, assim, elas são baseadas no que se tem registro, mas a gente não tem registro de tudo, obviamente. Então é também muita coisa da imaginação dela, muitas situações que não se sabe o que se passou em portas fechadas e ela vai e imagina, né. É assim que funciona as dinâmicas dos livros dela, então a cada narrador diferente, nós temos perspectivas diferentes e também conforme as coisas se passam na corte, no reino, os problemas políticos e religiosos vão mudando. Para quem não se lembra, o Henrique VIII fundou a Igreja Anglicana, e aqui nesse livro a gente tem ações muito perigosas da corte, porque a corte está sempre jogando, né, politicamente, e a religião também exerce um poder político muito grande. Então ele inventou uma nova religião, e nessa onda, né, protestante, e a Catarina Parr, ela é protestante, ela lê bastante dos autores alemães protestantes, e ela tá pisando num terreno muito perigoso, porque apesar de tudo, a gente tem uma parte da corte querendo retomar relações com o Papa e com países que ainda seguem a Igreja Católica em seus governos, como a Espanha, e eles estão aqui em guerra com a França. Então tem toda essa jogada muito perigosa e o Henrique VIII tá meio assim:
Que eu vou fazer, hein? Eu acho que esses papistas aqui, eles estão falando coisas muito interessantes pra mim. Só que aí, se, tipo, ele vira mais para um lado papista, os outros vão se tornar hereges, e aí isso se paga com pena de morte, então é uma loucura, e esse livro aqui ele vai ter muito dessa discussão. Ainda não tem resenha no canal e é por isso que eu tô me alongando um pouco mais nele aqui. Terá. Eu quero muito falar mais sobre esse livro, mas ainda não tem, é por isso que eu estou me alongando mais aqui sobre ele. Depois que eu terminei esse livro, eu li O Cabeleira, que também ainda não tem resenha aqui no canal. Meu pai mora no Recife e ele estava vindo aqui me visitar, então eu fiquei muito afim de ler alguma coisa, que remeta a essa terra maravilhosa. E aí eu escolhi O Cabeleira, que fazia muito tempo que eu queria ler, do Franklin Távora, e foi uma leitura muito interessante, eu vou desenvolver na resenha, eu acho que faltam resenhas sobre alguns clássicos brasileiros meio esquecidos, assim. Esse livro é cheio de falhas, como a introdução aponta. Eu achei essa introdução muito engraçada, porque ela praticamente aponta todos os erros do livro e você fica assim: "Tá, mas era pra ser isso mesmo? Era pra você ficar apontando os erros do livro?". Eh, mas o livro é muito legal, porque ele vai acompanhar o Cabeleira, e eu descobri que o Cabeleira existiu, e ele é meio que o primeiro cangaceiro, ele não tinha esse nome ainda, mas ele era parte, ele e seu pai, de um grupo, às vezes era só os 2 também, que viajava pelo sertão e matava gente, fazia todas as bandidagens aí que as pessoas faziam. Então esse livro aqui tem umas coisas bem pesadas, mas é interessante, faz parte do romantismo, então existe um momento de redenção aqui de uma personagem, por causa de outra personagem. E é engraçado porque ele vai citando, né, o Franklin Távora, ele vai citando partes do Recife que a gente conhece atualmente, e ele vai contando umas coisas que parece um guia turístico, assim: "Ah, essa ponte aqui, que já não existe mais", na época dele, porque a história se passa em 1700 e bolinha, e ele tá contando já em 1800 e bolinha, 100 anos de diferença aí. Aí ele fica: "Essa ponte aqui nos Afogados não existe mais, mas foi feita pelo fulano de tal", aí parece que você tá, assim, andando pela cidade com um guia. Mas é engraçado, pensar nessa perspectiva, eu nunca tinha lido um livro assim. Ah, e agora as minhas leituras atuais. Em maio, 14 de maio, foi meu aniversário, e aí o meu primo me deu um cartão presente de uma livraria, e aí eu fui e eu comprei com esse cartão 2 livros, que foram Reparação e Amanhecer na Colheita. E aí eu já comecei a ler Reparação, eu fiquei muito em dúvida em qual que eu ia ler primeiro, então eu fiz uma enquete no Instagram, e quem venceu a enquete foi, Reparação, e eu tô gostando bastante, eu tô terminando já, eh, eu devo terminar esse livro aqui entre hoje e amanhã, acredito eu, não queria que passasse de amanhã, domingo, estou gravando esse vídeo na véspera, então se você tá assistindo no domingo, bem no dia que eu postei, saiba que foi o dia anterior, essa cena toda aqui. Mas, eu tô gostando bastante. Ai, tem uma personagem aqui que me despertou muita raiva. Quem assistiu ao filme sabe, quem já leu o livro sabe quem que é. Gente, esse livro tá sendo muito bom. E aí, logo depois, eu espero já engatar em Amanhecer na Colheita. E eu não li ainda a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, eu também, obviamente, não vi o filme, porque eu não li o livro. Não é sempre que eu sou dessas, mas como eu li os Jogos Vorazes, né, a trilogia, antes dos filmes e eu tive essa experiência, né, em mais de 10 anos atrás, eu queria ter a mesma experiência. Tudo bem que eu perdi o timing desse, né, mas eu ainda não perdi o timing do Amanhecer na Colheita. Eh Mas, assim, apesar de ser interessada na parte do Snow, eh,
a minha prioridade foi para o Haymitch, porque o Haymitch era meu personagem preferido dos Jogos Vorazes e eu sempre quis saber dos jogos dele. Então temos aqui, eu finalmente vou saber dos jogos do meu queridíssimo. E talvez eu engate logo depois o A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Esse aqui também foi um presente de aniversário de um dos meus melhores amigos e eu tô muito feliz por ter ganhado esse livro. Então, talvez eu emende, mas se eu não for emendar um no outro, eu estou planejando colocar alguns livros entre eles, que seria, Entre Quatro Paredes. Parece que a leitura é bem fluida, tem a Patrícia do A Bookaholic no Instagram, faz muito tempo que eu acompanho ela, desde o meu primeiro Instagram, e ela já tinha recomendado esse livro várias vezes, então eu tenho que pegar e ler. Faz anos que eu tenho esse livro aqui, eu acho que faz mais de 6 anos que eu tenho esse livro em casa. E aí mostrando a minha estante no vídeo anterior, eu fiquei com vontade de pegar alguns livros que são não lidos de lá e encaixar nas minhas leituras, né, até porque thriller é mais rápido de ler e, ah, é muito gostoso, eu gosto muito de thrillers. Então, eu resolvi pegar e encaixar essa leitura aqui, se tudo der certo. É sobre um casal, e eles têm essa fachada de casal perfeito, mas as coisas não são bem assim. E então, espero conversar com vocês sobre essa leitura em breve. E aí também, talvez, entre leituras desses 2 livros dos Jogos Vorazes, eu pensei também em colocar o livro Declínio de um Homem, que eu já tinha mencionado aqui que eu queria encaixar em algumas leituras, mas acabou não dando certo. Esse livro aqui tá entre os meus livros que fazem parte da minha meta para 2026, então eu também convido você a assistir esse vídeo, mas eu esqueci de pôr esse livro aqui no vídeo. Enfim, eu esqueci, porque eu tinha gravado esse vídeo 2 vezes, e aí na hora que fui gravar a segunda vez eu esqueci de pegar, porque ele fica, tipo, entre as colunas, sabe, da da estante. Então eu não vi, não bati o olho e não vi. Eh, Enfim, então eu quero ver se eu pego. E na livraria esses dias eu estava na parte de HQ, e eu vi que o Junji Ito tem uma HQ sobre esse livro aqui. Uma HQ meio de terror, né, porque ele é do gênero de terror, eu gosto dele, e aí eu fiquei muito interessada, eu pensei assim: "Gente, eu vou ler logo esse Declínio de um Homem para comprar o HQ do Junji Ito". Então, espero ler, ele é pequenininho, né. E com o meu marido, eu estou começando a ler a Ilíada. A Ilíada e a Odisseia estavam sempre nas minhas listas, assim, de: "Ai, eu quero muito ler", eu tenho esses 2 há muito tempo também. Mas eu tô trabalhando agora com um reconto infantil de Ilíada. E aí eu queria ler o original, porque, o reconto infantil tá muito legal. E aí eu queria muito pegar e ler o original, que deve ser ainda mais legal, né, mais completo. E eu tô ainda na introdução, é uma introdução de quase 100 páginas, e eu já li umas 20. Sim, eu tô gostando bastante dessa parte introdutória, eu tinha pensado em pular e ir para o livro em si. Como estão apontando algumas coisas interessantes, eu decidi que eu vou ler sim a introdução. E aí em casa aqui eu tenho uns livros do professor Junito Brandão que eu peguei na casa da minha avó, e eles são muito legais esses livros dele. Tem o Dicionário da Mitologia e tem também, eh, 3 livros sobre a mitologia grega mesmo, que ele vai explicando tudo. Então, se surgir alguma dúvida, algum problema e tal, eu tenho onde consultar aqui em casa mesmo, e obviamente a internet com certeza tem, materiais de apoio para mim, né. Então, vamos lá, enfrentar a Ilíada. E por enquanto é isso, eu não sei o quanto eu vou ser bem-sucedida, o importante é curtir, né, gente, e aí é isso que estou fazendo, estou curtindo
muito os meus livrinhos, e eu espero que vocês estejam curtindo os seus livrinhos e curta esse vídeo, eu fico esquecendo de pedir para vocês darem um like, por favor, deem um like e se inscreva no canal, comente o que você quer ler em junho, comente o que você leu nesses últimos tempos, que eu vou adorar saber, é sempre legal a gente trocar umas figurinhas. E eu desejo a todos boas leituras e muito obrigada por acompanhar aqui. E eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.